E meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós vamos então dar continuidade aos estudos da nossa irmã Joana. A lição hoje é a lição de número 12, intitulada Ponte de Luz. Um título lindo, meus irmãos, para um tema tão bonito, tão delicado como é esse que a Joana vai tratar nessa lição. Achei o tema, o título da lição tão especial, tão bonito na designação que a Joana dá para esse título, que é realmente assim de colocar todos nós, tarefeiros da seara do Mestre Jesus, no entendimento de que nós somos ponte do bem, da esperança, de coisas boas para o próximo. É uma mensagem belíssima. Joana vai falar especificamente nessa lição sobre o fenômeno mediúnico. Existem muitas considerações acerca da mediunidade, né, meus irmãos? A gente vê ao longo aí de muitos anos nesse trabalho da doutrina espírita, muitos queridos irmãos que ainda têm dificuldade de entender a faculdade mediúnica, dificuldade de aceitá-la, dificuldade de trabalhar na seara do Mestre Jesus, neste viés, neste caminho, e a gente percebe o quanto isso causa dor, sofrimento, porque é uma oportunidade rica de trabalho e de entrega. Mas é preciso a gente entender certas coisas, meus irmãos, que eu acho que às vezes o que fica faltando no nosso coração é a compreensão do quanto essa oportunidade é importante para nós. É muito comum na tarefa mediúnica ainda ver a recusa daqueles que poderiam trabalhar nesta tarefa, às vezes achando que eu vou ter que ajudar o outro, eu vou ter que servir para o outro, é uma tarefa que vai exigir de mim muito controle, muito equilíbrio, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas que eu gosto, que eu desejo, e por não querer se privar dessas coisas, acaba abrindo mão dessa oportunidade. É claro que cada um, meus irmãos, é dono de suas ações. Cada um tem seu tempo, cada um sabe o que é melhor dar. Mas é nosso dever, eu acho que em se tratando de um tema desse, é nosso dever colocar que o primeiro beneficiado na tarefa mediúnica é o médium. É o médium. Meus irmãos, esse entrelaçamento entre o mundo físico e o espiritual, do qual o médium é tarefeiro, isso é riqueza de aprendizado para todos nós. Mas antes da gente entrar nesses aspectos que são, eu acho assim, um ponto importante do estudo de hoje, que é o enfoque principal que Joana de Ângeles dá na mensagem, eu vou pegar uma fala do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, onde Paulo diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então ele diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um
pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Essa fala do apóstolo, né, e esse parágrafo de explicações, ele coloca para nós, meus irmãos, e é importante ressaltar, dessa diversidade da manifestação mediúnica. Mas dois pontos aqui a gente precisa destacar. Quando diz que, mas o Espírito é o mesmo, porque tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. E o outro aspecto importante a ressaltar aqui é quando diz assim, olha, a manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil. Isso está, meus irmãos, aqui, eu estou lendo para vocês do livro Palavras de Vida Eterna, a lição de número 42, está na página 100 dessa publicação. O título é No Serviço Mediúnico. Joana começa a lição Ponte de Luz com o seguinte texto: favorecido pela faculdade mediúnica, o primeiro parágrafo dela, favorecida pela faculdade mediúnica, rejubila-te e aplica a serviço da finalidade a que se destina. Ora, então a gente está falando aqui no texto que eu peguei para vocês aqui, do livro Palavras de Vida Eterna, para o que for útil. E aqui, Joana, ao que se destina. Ora, a faculdade mediúnica, ela é oportunidade de trabalho no bem. Veja que a cada um é dado um dom, a cada um é dado uma possibilidade de ação nessa tarefa que é imensa e grandiosa. Mas tudo provém de Deus. Então, o médium, o tarefeiro na mediunidade, ele é apenas instrumento da grandiosa luz que vem de Deus. O trabalho, ele é de renúncia, ele é de nos desenfaixarmos do orgulho, dos interesses mesquinhos, da vaidade, meus irmãos, que corrompe os mais belos trabalhos na tarefa mediúnica. Quantos iniciam neste trabalho e se deixam envolver pelo orgulho, pela vaidade, achando de que o dom partem de si. Nós apenas somos espelhos que refletimos a luz que vem de Deus. Tudo provém do Pai Celestial. Joana, ela vai no parágrafo seguinte chamar a atenção para a seguinte observação. Ela coloca: rogaste a Deus
a oportunidade de reabilitar-se de incontáveis vexames que te permitiste em jornadas pretéritas ao lado de crimes, alguns hediondos. Por considerares a gravidade do comportamento, percebeste que a recuperação moral poderia dar-se pela colheita de sofrimentos defluentes dos gravames cometidos, como normalmente acontece. Vamos entender o que ela quer dizer nisso, porque depois ela vem um outro parágrafo bem forte aqui para nós. Eu tô lendo hoje assim para vocês porque eu acho que clareia essas nossas ideias. Então ela fala para nós aqui, ela volta de novo a chamar a atenção da alma como espírito imortal, desse nosso desvio da proximidade com Deus, desse distanciamento que nós mesmos nos colocamos diante das situações que a vida veio nos apresentando. E ela fala então das vidas pretéritas, ela está falando aí do nosso passado longo, né, distante, de escolhas equivocadas que nós com certeza fizemos por imaturidade, por infantilidade, por nos deixar envolver pelo materialismo, né, essas coisas todas que nos excitam as sensações e roubam da gente os verdadeiros sentimentos de crescimento, de evolução espiritual. Então Joana fala que a gente vai e se compromete muito, porque a gente muito erra, porque a gente comete muitos delitos. Então uma nova reencarnação, ela vai se desenhar para nós, porque a mensagem de Deus é de renovação, é de luz, é de recomeço. Então uma nova existência, ela vai se desenhar para todos nós, tantas quantas nós precisarmos, não é? Então ela vai se desenhar, uma nova existência vai se desenhar para nós. Nisso que a gente vai retomar, é claro que a gente não vai, numa única existência, saudar todas essas nossas incursões aí do passado. A gente não vai. A cada existência, uma parte nossa é tratada. O nosso cotidiano vai nos fazer viver, sentir, relembrar, retomar, revisitar emoções que precisam ser tratadas, que precisam ser renovadas, né? As coisas passam por esse sentimento, pelo nosso entendimento e compreensão da vida. Então, para cada existência, uma etapa nossa é trabalhada, um momento nosso é visto, né? Um quadro nosso íntimo é dilatado para novas experiências e construções de valores melhores, mais saudáveis. Então, quando isso acontece, é natural que a gente se dê conta de que nossos erros são muitos. Então, o que a gente vai acarretar de situações a serem vividas são também pesadas, né? Tudo que a gente faz tem uma reação. E na medida do que a gente faz. Claro, contando sempre com o amparo de Deus, que não vai nos permitir sofrer ou carregar um fardo maior do que o que a gente pode carregar, né? O Evangelho nos esclarece isso e a gente acredita, claro que acredita, porque a gente sabe disso, o quanto Deus é amoroso. Mas enfim, a gente vai então entrar para esse processo reencarnatório, fazendo esse balanço aqui. A gente sabe da gravidade do nosso comportamento do passado e de que a vida futura, naquilo que concerne tratar naquela existência, trará para nós desafios outros na construção de novos valores. Poderíamos nós, então, optarmos por aprender essas lições
por outros caminhos, por diversos caminhos, que nos faria criar e estabelecer essa conduta cristã, diferente da conduta tida em situações similares, em momentos conflituosos do passado. Então, Joana vai e coloca aqui. Aí ela continua assim: podias, no entanto, né, em função disso, nesse processo nosso reencarnatório de preparação para uma nova existência, podias, no entanto, ela está falando para nós, eleger os fenômenos tormentosos das enfermidades dilaceradoras. Poderíamos, não é? Solicitar a enfermidade como a experiência capaz de nos despertar para os valores morais e espirituais que devem ser vividos nessa existência futura. Poderíamos pegar, continuando, das enfermidades dilaceradoras, dos padecimentos morais que produzem consumpção interna. Então, poderíamos também viver aqui os dramas, né, as nossas dores, os sofrimentos, dos delicados mecanismos da solidão, que também é dor, é luta, não é? Olha só, olha o que a Joana está falando pra gente. Ela está falando assim, olha, você tem lá a noção da gravidade do seu comportamento, uma nova oportunidade de vida física está te surgindo, cheia de esperanças, de vitórias para você avançar. É o amor do Cristo, o amor de Deus te dando a mão para você recomeçar. Então, a vida tem ali um leque de possibilidades para que a gente possa viver isso. Poderíamos estar escolhendo qualquer uma dessas aqui. Ela continua, né? Dos delicados mecanismos da solidão e das perseguições implacáveis das tuas vítimas, em rudes obsessões, afastando-te da trilha do equilíbrio e dos deveres a que te vinculas. Olha isso. Então, ela está dizendo, você poderia atingir, buscar todas essas possibilidades. São situações delicadas, difíceis de viver. Quem vive hoje, na atual existência, a solidão, quem lida com enfermidade, quem está vítima aí dos processos obsessivos, sabe do quão difícil são essas experiências e o quanto essas experiências exigem da pessoa em questão a renovação de sentimentos melhores, porque senão a dor fica muito maior, fica pior, né? Se a gente não fortalecer em nós outros sentimentos, se a gente se deixar abater por essas energias. Aí ela continua: também descobriste que o amor anula o ódio, a multidão de pecados, e as bênçãos da caridade diluem as construções do mal, pelo proporcionar de paz onde quer que se apresente. Então, ao mesmo tempo, olha que lindo isso, ao mesmo tempo que nessa retomada da nossa identidade, né, a gente percebe os delitos cometidos, a necessidade de recomeçar uma nova existência, a necessidade de pautar a vida em novos valores, de fazer com que essa próxima encarnação seja de sucesso moral, de vitória espiritual sobre nós próprios. A gente reconhece que não estaremos voltando para passear, para nos divertir, né? Não é lazer, é construção, é trabalho, não é sofrimento, é trabalho no bem. É viver uma vida em plenitude com o Cristo, é cada vez mais ter a oportunidade de nos aproximar do Cristo, consequentemente de Deus. Então a Joana está colocando assim, ao mesmo tempo que você entende isso e que essa sua
construção poderia se dar nesses cenários todos, ao mesmo tempo você descobre que o amor aplaca toda essa dor. Que a construção, a vivência do amor legítimo, ensinado por Jesus, aplaca todo esse sofrimento. Aí ela vem, olha o fechamento. Sob a inspiração do teu anjo tutelar, ou seja, do teu protetor, elegeste a mediunidade, a fim de manteres intercâmbio seguro com a esfera imortal, de modo que não olvidasses a tua procedência. Concomitante, compreendeste que poderia reparar o mal através do bem, recuperando-te dos deslizes graves. Olha isso. Por que que a gente sabe que o amor é fonte geradora desse nosso equilíbrio? Porque a gente viveu isso, Que nesse estágio nosso de reorganizar a nova existência, olha o amparo que a gente já recebeu da espiritualidade. Do período que nós desencarnamos da última encarnação, nesse período na erraticidade, nós fomos submetidos a esse amor. Porque foi na palavra consoladora dos benfeitores espirituais, no trabalho de passe fluídico que a gente recebeu da recomposição das nossas energias, foi na conversa amorosa dos mentores espirituais que ouviram os nossos lamentos, que nos aconselharam com palavras amorosas, que fizeram com que nós percebêssemos por nós próprios que poderíamos ter feito um emprego melhor da nossa vida, não fizemos. É o amor transitando ali o tempo todo por nós. E não nos modifica a intenção, não nos modifica a ideia, modifica a ponto tal da gente querer retornar para aproveitar a próxima encarnação, abrindo mão aí no nosso inconsciente, né? Ou seja, perdão, assim, conscientemente querendo abrir mão dos nossos interesses em favor dessa mudança. Então a gente entende que isso é possível porque a gente está sentindo esse amor. Então fica muito claro pra gente assim, se eu manifestar esse amor aonde eu for, eu vou me sentir tão bem quanto eu estou me sentindo agora, amparado aqui pelos irmãos espirituais, pelos que cuidam de mim, assim como eu vou amparar aqueles que eu amo, assim como eu vou proteger aqueles a quem eu feri e que eu tenho uma dívida para com eles, pelo mal que eu produzi para esse espírito, pelos delitos que eu cometi, que levei este espírito ao desencanto, ao sofrimento, à dor, né? Essa leitura que a gente faz. Então, fica muito claro para que a gente entende que a gente vai recuperar os nossos delizes pela prática do amor. Daí, pedir a mediunidade como tarefa. Porque a mediunidade é tarefa essencialmente de amor. Essencialmente de amor. Aí ela diz assim, ó. Antes do renascimento, passastes pelas regiões da sombra e da dor, onde foste resgatado e conduzido para educandários de regeneração, a fim de treinares bondade e reorganização das paisagens mentais e morais. Conquistaste desse modo a misericórdia da faculdade mediúnica, a princípio atormentada pelos conflitos que te ressumam, como é natural, de modo a trabalhares os valores éticos que te facultassem a sintonia com a erraticidade superior, de onde procedem a inspiração e as diretrizes do trabalho. E o resto da lição é maravilhosa, vocês devem ler, vou parar por aqui. Então, vocês
vejam isso. Então, a gente vê que a mediunidade é tarefa que a gente solicita porque entende que nesse exercício nós vamos, pela prática do bem e do amor, cuidar do mal que há em nós. Então, quando eu disse lá no início da palestra, né, que o primeiro a ser beneficiado com a tarefa mediúnica somos nós, é dessa estrutura até de antes mesmo da nossa existência. O que os irmãos espirituais não cansam de nos advertir é que às vezes a gente vem para a vida física com toda essa estrutura e quando a gente chega aqui na vida física e que começamos a perceber esta possibilidade belíssima do intercâmbio com o mundo espiritual, a gente não aceita, se revolta, quer negar, né? Existe um contraponto disso que é muito ruim, porque a gente acaba, pela condução aí da nossa vida presente, mais uma vez nos distanciando do Pai Celestial. Outros tantos assumem a tarefa como se fossem indispensáveis para ela, o que é tão triste isso. É tão doloroso isso, porque nós não somos indispensáveis para a tarefa. Porque os dons são inúmeros, como a gente viu na lição ali do livro Palavras de Vida Eterna. O Espírito é sempre o mesmo, porque tudo provém de Deus. Mas, se não for pelas nossas mãos que o bem se faça, será pelas mãos de outros. Então nós não somos indispensáveis. Isso é orgulho, puro orgulho, que a gente precisa cuidar, porque se isso vem no nosso pensamento, a gente precisa cuidar, a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa entender que nós somos apenas instrumentos, só instrumento. E que para nós é dádiva poder dizer para Deus, poder se colocar no trabalho com Jesus, na prática da caridade, isso é bênção para a gente. Porque olha esses desvios comportamentais nossos, do passado. A mediunidade é laboratório, meus irmãos. Quanto que a gente aprende com uma narrativa de um irmão espiritual numa reunião mediúnica, que fala ali da sua dor, do seu medo, das suas angústias. Oh, meus irmãos, que bênção é poder servir de instrumento para que ele possa, o Espírito possa falar o que está sentindo através do médium, das palavras do médium, e ter a palavra dos esclarecedores que fraternalmente, amorosamente vão dizer para ele que nada está perdido, que tem tempo de recomeçar, que essa dor tem data certa para acabar. Quantas lágrimas se secam. É bonito, sabe o que é bonito? Porque a gente trabalha para consolar, né? O médium trabalha para consolar. E a gente fica feliz quando a gente vê o espírito num tormento muito grande, numa tristeza. São perdas, são dores, saudade, quanta coisa, né? São experiências dolorosas, de extrema violência, da qual eles foram vítimas. E tudo vem numa ordem de desordem, de desequilíbrio muito grande, né? Porque eles estão ali em busca de ajuda. E quando a gente consegue, pela ajuda dos irmãos espirituais,
auxiliar esses irmãos e fazer com que eles que chegam às vezes chorando compulsivamente, de lágrimas imensas, jorrando sobre os olhos do médium, e da gente perceber que eles estão retornando ali para as colônias de tratamento no plano espiritual, amparados pela equipe espiritual que está cuidando da reunião mediúnica, e eles vão bem, as lágrimas rolam na gente. Lágrimas de alegria, lágrimas de reconhecimento da misericórdia de Deus, que não desampara nenhum de nós, porque é muito amor envolvido nisso. É muita bênção, é muita misericórdia. É envolver o sentimento de perdão, de aceitação, de renovação daqueles espíritos que estão por muito tempo em sofrimento. E o interessante quando a gente pensa nisso é porque eles que narram hoje as suas dores serão espíritos que vão retornar à vida física. E que hoje nós estamos aqui na vida física, mas nós já tivemos momentos assim. A bondade de ter alguém que nos ouça, que nos estenda a mão, é misericórdia, a mediunidade é luz na vida da gente. A gente não deveria abrir mão dessa tarefa, porque a gente se torna pessoas melhores. E o objetivo é esse. Paulo diz ali, né, que os dons existem para o que for útil, e Joana reforma isso ali. A utilidade está na capacidade que cada um tem de manifestar essa diversidade. Ela é rica porque a diversidade ela aproxima as pessoas, né? A diversidade mediúnica também nos aproxima, um grupo mediúnico unido num grande potencial de amor, de união, de respeito. Isso é bonito demais, meus irmãos, porque a gente se torna família, a gente se torna irmão, verdadeiramente irmão. Então isso é luz na vida de todos nós. Aqueles que têm em si o dom da mediunidade jamais deveriam abrir mão do grande aprendizado que ela traz e de entender de que os chamados, né, sacrifícios que muitos alegam e por isso não querem segui-la, porque vou ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo, a gente precisa entender. Claro, a gente não deve julgar ninguém, cada um dá o seu melhor. Mas meus irmãos, vale a pena abrir mão de muita coisa por esse trabalho. Porque a gente se torna melhor. A gente estava falando ali do espelho, né? Do espelho que reflete. Mas se o espelho estiver embaçado, se ele estiver sujo, a capacidade de reflexão dele, né? De refletir ali a luz vai ficar impedida, ofuscada, tolhida. É isso. A gente precisa criar essa sintonia com os irmãos espirituais elevados para servir melhor. Então é como os nossos irmãos na tarefa com Cristo, os apóstolos, né? Da pergunta, que queres que eu faça? É dizer isso para Jesus. E se for necessário abrir mão de certas coisas do comportamento humano, passageiro, aqui que a gente tem que abrir, ué. É preciso abrir mão de certos interesses peculiares do comportamento vicioso, é preciso para a gente servir melhor. Para que a nossa mente esteja limpa para receber dos irmãos espirituais os conselhos necessários para o esclarecimento que vai se dar através da palavra aos irmãos, né? Da mente aberta para receber com clareza
a mensagem do que sofre, nossa gente, vale a pena, vale a pena. E é exercício nosso de busca interior mesmo. A cada lição que se ouve, que se vê, cada história de vida narrada é pra gente um laboratório de experiência. E por amor a Jesus, tudo vale a pena, vale a pena. A gente precisa fazer nossas escolhas, que sejam escolhas melhores, porque a gente renasceu para isso, para fazer novas escolhas, não é? Novos cenários, numa atitude melhor, mais construtiva. Então a gente precisa fazer melhores escolhas para o aprendizado que se faz necessário. Eu queria hoje, nesse estudo de hoje, mandar uma mensagem para o meu grupo mediúnico que eu trabalho toda quarta-feira, dizer assim que eu tô com muita saudade de vocês, meus queridos irmãos. Para quem tá nos ouvindo, essa equipe, que é a equipe de quarta-feira, né, dirigida ali, a reunião dirigida pelo irmão Maia, nós já estamos ali há muitos anos, alguns de nós já estão há muitos anos, né? Outros chegaram e foram abraçados assim para nossa família. Hoje nós estamos assim tão unidos pelo amor, pelo carinho, também do grupo de terça-feira que eu participo também. Ah, meus irmãos queridos, como é bom poder estar com vocês nessa tarefa, porque a gente vai um ajudando ao outro, né? Um amparando ao outro nesse pensamento cristão, e que Jesus possa aplacar todas essas dores, possa acalmar o coração desses todos que sofrem, porque o sofrimento ele tem hora certa de acabar, mas ele precisa contar com a ajuda uns dos outros, que nós, trabalhadores da seara de Jesus, na tarefa mediúnica, que nós possamos ser esses instrumentos de amor, de alegria, de esperança para todos esses que sofrem e para vocês, meus queridos amigos de trabalho. O meu grande abraço. Que Deus abençoe a todos nós e vamos aguardar o dia que a gente vai poder voltar, não é? Muita paz para todos vocês, para todos vocês. Vamos trabalhar onde Jesus nos chamou. Se for na mediunidade, vamos abraçar essa tarefa, porque ela é linda, extremamente linda. Muita paz, queridos.